Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa primeira aula da disciplina de Métodos Quantitativos. Eu sou o professor Marcelo Silva de Jesus, eu sou licenciado em Matemática, sou especialista em Educação Matemática, mestre e doutorando em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Na teleaula de hoje, você irá aprender conceitos relacionados à função, mas de um modo mais específico falaremos a respeito da função afim e da função quadrática. São dois tipos de funções que permitem a você, enquanto administrador, enquanto pesquisador, enquanto cientista, modelar matematicamente determinadas situações no seu âmbito profissional. Por isso, essa disciplina terá por objetivo não só contribuir para a sua formação pessoal, mas também para a sua formação profissional. Bom, para aqueles que estiverem acompanhando esta aula via Skype, deixo o endereço para que vocês possam acompanhar. Bom, dado então essas informações, eu convido você a darmos início à nossa aula. Acompanhe comigo no quadro. Então, a função afim e a função quadrática são duas classes de funções muito utilizadas não somente na matemática, mas também na física, na economia, na engenharia, na administração e muitas outras áreas. Então, como eu disse, nesse estudo de funções, nós teremos por objetivo modelar matematicamente determinadas situações. Então, nós teremos situações, a partir dessa situação, nós vamos modelá-las por meio de uma função. Falaremos da lei de formação de uma função, dos seus componentes, trataremos da prática, então, do estudo das funções. Então, feito esse convite, agora eu convido você a assistir o vídeo de abertura da nossa primeira aula. Você conhece esses dois? Ops, foto errada. Ah, agora sim! Coiote e Papalégua são dois personagens do Looney Tunes, criados em 1948 pelo gênio da animação Chuck Jones. A dinâmica dos dois é familiar. Coiote está sempre tentando capturar e devorar o Papaléguas, mas não importa o método que use, ele nunca consegue. E ele sempre tem um plano, os mais esdrúxulos e complexos. Muitas vezes ele conta com o auxílio das invenções da empresa Acme. E invariavelmente esses planos e invenções se voltam contra o próprio Coiote. Eu estava assistindo um episódio outro dia. O Coiote estava usando uma catapulta que atiraria uma pedra e que acertaria o Papaléguas. E eu cheguei à conclusão de que, se ele tivesse ou estivesse disposto a usar conhecimentos em física e matemática, como a função quadrática, por exemplo, talvez tivesse mais sucesso. Quando a sua intenção é lançar um objeto qualquer no espaço, visando alcançar a maior distância possível, na horizontal e na vertical, a curva descrita pelo objeto é basicamente uma parábola. E se utilizasse a função quadrática e levasse em conta aspectos como resistência do ar, distância, velocidade, com certeza o trabalho do Coiote seria muito mais fácil. Mas talvez o Coiote mantenha a mesma estratégia, mesmo depois de se dar mal tantas vezes, porque é um fanático. Nas palavras do filósofo e ensaísta espanhol Jorge Santayana, o fanatismo consiste em intensificar os nossos esforços depois de termos esquecido o nosso alvo. Bom, voltando para a matemática, nessa primeira unidade, você vai estudar sobre a tal da função quadrática e mais. Vem comigo! Nesta primeira unidade de matemática instrumental, você vai relembrar um pouco da teoria de conjuntos estudada lá no ensino médio. Vai aprender sobre o produto cartesiano e plano cartesiano e vai estudar sobre relações, funções e gráficos. Vai compreender a função afim, conferir os coeficientes angular e linear, além de analisar o seu gráfico. Você vai também ver a função quadrática e seu gráfico, que é uma parábola, e os zeros dessa função. Por fim, vai estudar sobre os vértices, concavidades, extremos e aprender a analisar o sinal de uma função. Em seguida, com a situação geradora de aprendizagem e as 4 situações problema, você vai ter a possibilidade de combinar seus novos conhecimentos a eventos inspirados no dia a dia do mercado de trabalho.
Imagine que você é dono de uma empresa que fabrica bonés. Você então decide utilizar funções e gráficos matemáticos com o objetivo de analisar melhor seus custos, buscar maiores lucros e ser capaz de planejar a expansão da empresa. A cada SP, um novo desafio na administração do negócio surgirá. E para resolvê-los, será necessário aplicar as ferramentas que você estiver aprendendo. E aí, animado para começar? Então acesse o livro didático, as webaulas e consulte o material complementar. Todos eles no seu ambiente virtual. Também não se esqueça das pré- e pós-aulas, certo? Então, vamos lá e bons estudos! Bom, então você pode perceber, por meio do vídeo de abertura desta aula, os conhecimentos que serão construídos. Lembrando que o estudo de função e de função quadrática estarão sempre relacionadas com situações da prática profissional de administrador, como, por exemplo, situações que envolvam lucro, receita, despesas de uma empresa. Por isso, a importância desse estudo. Mas, para que haja uma aprendizagem de fato significativa, alguns conhecimentos se tornam importantes. Acompanhe comigo no quadro quais são esses conhecimentos. Então, chamaremos de conhecimentos prévios. Entre os conhecimentos prévios, nós temos os conhecimentos relacionados às operações básicas de matemática, como multiplicação, divisão, adição e subtração. Conhecimentos relacionados às expressões, sejam elas expressões numéricas ou expressões algébricas, aquelas que envolvem letras. Também é importante que você tenha noções primitivas, então perceba, não são noções bem fundamentadas, mas são noções primitivas, noções intuitivas da ideia de conjunto, da ideia de um elemento pertencente a um conjunto. Por isso também o estudo da pertinência. Acompanhe comigo na câmera de documentos a calculadora que eu irei utilizar ao longo das aulas. Então, essa calculadora científica que eu irei utilizar. Então, em alguns momentos, eu falarei a respeito de procedimentos de cálculo com essa calculadora. Caso você tenha uma outra calculadora, não tem problema, você pode utilizar a sua calculadora. Mas lembro que você precisa verificar as funcionalidades da sua calculadora, caso seja diferente desta. Então, esses são os conhecimentos prévios, os conhecimentos importantes para uma aprendizagem significativa. E vamos agora falar a respeito da situação geradora de aprendizagem. Aquela situação que irá nortear todo o nosso estudo. Acompanhe no quadro. Então, imagine que você seja o dono de uma empresa que fabrica bonés. Para melhor analisar os custos e lucros, você decidiu estudar esses números utilizando funções e gráficos, buscando uma melhor organização e maiores lucros, bem como um planejamento de expansão da empresa. Então perceba que nós estamos aí num cenário empresarial. Essa é a situação geradora de aprendizagem. E eu convido você agora a acompanhar a situação problema 1. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Agora acompanhe comigo no quadro a primeira situação problema. Vamos imaginar que o preço de venda dos bonés seja de R$ 30 por unidade. Qual a receita obtida com a venda de 10 unidades?
Vamos supor que a partir de balanços financeiros de anos anteriores, chegou-se à conclusão de que, mensalmente, o custo com a produção ele é composto por um custo fixo de R$ 9.000 mais um custo variável de R$ 20 por boné. Nesse caso, com a produção e venda de 750 bonés em um mês, tem-se lucro ou prejuízo? E se forem produzidos e comercializados 1.200 bonés? A mesma pergunta, para 1.200 bonés produzidos em um mês, teremos lucro ou teremos prejuízo? Então, essa é a nossa primeira situação-problema, e para responder a essa situação-problema, nós vamos introduzir o conceito de função. De um modo mais específico, a lei de formação de uma função. Então, teremos uma situação e, a partir dessa situação, nós vamos modelar matematicamente, chegar em uma expressão algébrica. Acompanhe comigo no quadro um exemplo. Considere que em determinado posto de combustíveis, o preço do etanol seja de R$ 2,40 o litro. Qual é a lei de formação da função que relaciona a quantidade de etanol abastecida, que nós chamaremos de X? Então, quando eu falar em X, essa letra X ela representa a quantidade de etanol abastecida. É importante que você perceba que eu estou utilizando a letra X, mas poderia ser qualquer outra letra que fizesse até referência ao seu próprio significado. Quantidade de etanol abastecido, poderia chamar de quê? Fazendo referência à quantidade. Poderia chamar de E, fazendo referência ao etanol. Então, essa letra, ela tem um significado. No nosso caso, o X representa a quantidade de etanol abastecida. Continue acompanhando comigo no quadro. E o valor a pagar chamaremos de V de X. Veja aí o V fazendo referência à palavra valor. O valor, então, de X. O valor a se pagar para uma quantidade X de etanol abastecido. Vejamos, então, quantidade de litros. Se eu abastecer 0 litros, qual o valor a se pagar? Bom, eu vou pagar R$0. Não vou pagar nada. Então, eu posso escrever 2,40 vezes 0. E isso é igual a 0. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. E perceba aqui que eu estou utilizando o ponto para representar a multiplicação. Se eu abastecer 1 litro, quanto eu irei pagar? Irei pagar R$ 2,40 vezes 1. E quanto é 2,40 vezes 1? 2,40. Todo número multiplicado por 1 é sempre ele mesmo. E se eu abastecer 2 litros? Irei pagar 2,40 vezes 2. 2,40 vezes 2 é igual a 4,80. Agora perceba, eu usei alguns exemplos numéricos, conhecidos. E se eu abastecer uma quantidade qualquer, aquela quantidade que eu vou chamar de X? Quanto eu irei pagar? Bom, perceba que, para determinar o valor a se pagar para uma quantidade de litros abastecida, eu sempre faço 2,40 vezes essa quantidade. No nosso caso, agora, a quantidade é X. Por isso, irei pagar 2,40 vezes X. E aí não tem um valor específico para isso. Isso é uma expressão algébrica, mas representa o valor a se pagar para uma quantidade qualquer de etanol abastecida. E aí eu posso escrever isso do seguinte modo. V de X é igual a 2,40 vezes X. E eu leio, o valor a se pagar para uma quantidade X é igual a 2,40 vezes X. Outro exemplo. Uma empresa de táxi cobra pela corrida um valor fixo de R$ 4,85, o que nós chamamos de bandeirada. Mas
um valor variável de 2,90 por quilômetro rodado. Construa a lei de formação da função que retorna o preço f de x para uma distância x percorrida. E agora, como que eu faço para montar essa função? Vejamos. Nós temos a seguinte relação. F de x igual a x mais b. F de x igual a x mais b é a lei, é o que nós chamamos de lei de formação de uma função. No nosso caso agora, que retorna o preço f de x para uma distância x percorrida. Então, sempre que eu falar na lei de formação de uma função afim, eu estarei falando nessa expressão algébrica. F de x igual a x mais b. O a, que nós chamamos de coeficiente angular, será o valor variável, aquele valor que varia. E o b será o nosso valor fixo. Então, é só substituir. Qual é o nosso valor variável nessa situação do táxi? O valor variável é de 2,90. Então, no lugar do a, eu vou substituir por 2,90. Teremos, então, f de x igual 2,90 vezes x. O x eu mantenho, porque o x já representa uma quilometragem qualquer, mais o valor fixo. Qual é o valor fixo da nossa situação? O valor fixo é 4,85. Então, mais 4,85. Então, a lei de formação da função que retorna o preço f de x para uma distância x percorrida é f de x igual a 2,90x mais 4,85. É importante lembrar que eu posso tanto escrever f de x igual, e aí a lei de formação, como também utilizar a letra y. Nesse estudo de funções, tanto faz escrever f de x e escrever o y. Então, com esses conhecimentos relacionados à função, no nosso caso a função afim, que tem aí o a, que nós chamamos de coeficiente angular, e o b, que nós chamamos de coeficiente linear, vamos resolver a primeira situação-problema. Acompanhe no quadro. Lembre-se de que o preço de venda de cada boné é de R$30. Se nenhum boné for vendido, não há receita. Receita R$0. Se um boné for vendido, a receita é de R$30, ou seja, 1 vezes 30. Se 2 bonés forem vendidos, a receita é de R$60, ou seja, 2 vezes 30. E se X bonés forem vendidos, a receita será de quanto? Então, perceba aqui novamente, é importante que você se atente à situação problema. Então, nós temos aí o caso para determinar a receita a partir da venda dos bonés, da quantidade de bonés. Como que eu faço? Se eu tenho uma quantidade conhecida de bonés vendidos, eu pego essa quantidade e multiplico por 30. Então, se foram vendidos 10 bonés, o que eu faço? 10 vezes 30. Se foram vendidos 5 bonés, eu faço 5 vezes 30. Mas se forem vendidos X bonés, ou seja, uma quantidade qualquer, como que eu faço? Acompanhe no quadro. Teremos 30 vezes X. Portanto, a função receita é dada pela seguinte lei de formação. R de X igual a 30 vezes X. Outro questionamento feito foi em relação ao lucro, mas para isso precisamos determinar a função custo, traduzindo matematicamente a informação. O custo com a produção, ele é composto por um custo fixo de R$9.000 mais, corrigindo aqui, mais um custo variável de R$20 por boné. Então, a partir dessas informações, nós podemos escrever que a função custo, que eu vou chamar de C de x, é igual a 9.000 mais 20x. Por quê, professor? Lembre-se, o número que multiplica o x, aquilo que eu chamei de a, o coeficiente angular, é sempre o valor variável, o valor que varia.
Qual é o valor que varia? Os R$20, que variava de acordo com a quantidade de bonés. Por isso, 20 vezes x. O valor fixo eu só somo. R$9.000 mais R$9.000, que é o nosso B, ou coeficiente linear. A função receita foi aquela que nós obtivemos anteriormente. R de x igual a 30x. A função lucro ou prejuízo, ela será determinada por meio do seguinte cálculo. A receita menos o custo. O que irá diferenciar se isso é lucro ou se isso é prejuízo? O que irá diferenciar será o sinal. Se depois de subtrair a receita do lucro, o custo da receita, o valor der negativo, então teremos um prejuízo. Agora, se o valor der positivo, teremos lucro. Continue acompanhando comigo no quadro. Então, lucro ou prejuízo sempre será dado por meio da seguinte subtração. Receita menos o custo. Respondendo à pergunta inicial lá da situação problema 1. Para uma venda de 750 bonés em um mês, teremos lucro ou prejuízo? Vejamos. Vamos substituir o 750, esse valor, no lugar do x. Primeiro para a receita. Qual era a lei de formação da receita? R de x igual a 30 vezes x. Esse x é a quantidade de bonés. Qual é essa quantidade? 750. Por isso, eu substituo no lugar do x o 750. 30 vezes 750, 22.500. Agora o custo. Mesmo raciocínio. Eu tenho a lei de formação da função custo. 9.000 mais 20x. Lá no lugar do x, eu substituo por 750. Por isso eu terei 9.000 mais 20 vezes 750. 9.000 mais 20 vezes 750 nos dá o valor total de 24.000. Lembre-se de que a multiplicação eu sempre faço antes da adição. Então eu tenho a receita e eu tenho o custo. Logo eu posso determinar o lucro. O lucro é a diferença entre a receita e o custo. 22.500 menos 24.000. Obterei então o valor menos 1.500. Perceba que o valor deu negativo. Se deu negativo, teremos um prejuízo. Agora para 1.200 bonés. Mesmo raciocínio. Para a receita, no lugar do x, substituo por 1.200. Terei 30 vezes 1.200, ou ainda 36.000. Função custo. 9.000 mais 20x. Mesmo raciocínio. Substituo 1.200 no lugar do x. Faço primeiro 20 vezes 1.200 e o resultado eu somo com 9.000. Obterei 33.000. Tendo a receita e tendo o custo, posso verificar se é lucro ou prejuízo. Fazendo o quê? Subtraindo o custo da receita. 36.000 menos 33.000, 3.000. Logo, eu tenho um lucro. Então, no primeiro caso, nós tivemos um prejuízo. E no segundo caso, tivemos um lucro. E assim, utilizando conceitos relacionados à função afim, nós resolvemos a primeira situação-problema. E eu convido você agora a acompanhar a segunda situação-problema. E aí, como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais!
Agora acompanhe comigo no quadro a segunda situação problema. Você deve fazer uma apresentação contendo um gráfico com os lucros ou prejuízos para cada quantidade produzida, determinar intervalos de produção para os quais há lucro ou prejuízo. E determinar o lucro do trimestre com o aumento da produção dos atuais 600 bonés para 1.200 bonés ao mês, com um acréscimo de produção de 200 bonés mensais. Agora, para resolvermos essa situação problema 2, nós continuaremos a falar da função afim. Nós falamos lá na primeira situação problema a respeito da função, falamos a respeito da lei de formação de uma função, eu falei a respeito do coeficiente angular, do coeficiente linear, que o coeficiente angular ele sempre vai representar o valor variável e o coeficiente linear o valor fixo da situação que você estiver analisando. Então, vamos agora tratar novamente da função afim. Acompanhe comigo no quadro. Uma função afim é uma função que vai de R em R, que isso significa que vai do conjunto dos números reais ao conjunto dos números reais, cuja lei de formação é f de x igual a x mais b, em que A é um número real diferente de zero, que é denominado coeficiente angular, e B é denominado de coeficiente linear. Então é importante que você se atente para essa estrutura algébrica. Então, a estrutura algébrica de uma função afim é sempre f de x igual a x mais b. No texto fala que o a ele tem que ser diferente de zero, ele não pode ser nulo, ele não pode ser o número zero. O b não tem problema, a condição é apenas no a. Então, o coeficiente angular, o a, aquele que multiplica o x, tem que ser um número diferente de zero, ok? Continue acompanhando comigo no quadro. A representação gráfica de uma função afim sempre é uma reta. Então, falou-se em função afim, é importante que você associe com a reta. Falou-se em reta, é importante que você associe com a função afim. Então, temos aí uma representação, exemplo de uma função afim. Vamos agora esboçar o gráfico de uma função f de x igual 3x menos 2. Então, tem uma função afim, f de x igual a 3x menos 2. Você já consegue determinar quem é o a? Você já consegue determinar quem é o b? Então, vamos lá. O a é aquele número que multiplica o x. Então, nesse caso, o a é igual a 3. E o b é o número que aparece sozinho. b igual a menos 2. Se não aparecer nenhum número sozinho, é porque esse número ele é zero. Então, o b, zero. Como que eu faço para esboçar o gráfico de uma função afim? A representação gráfica de uma função afim é sempre uma reta. Para construir uma reta, nós precisamos de pelo menos 2 pontos. Então, vamos determinar 2 pontos, que é o suficiente, e aí esboçar essa reta, esboçar o gráfico da função afim. Acompanhe comigo no quadro. Então, uma possibilidade de determinar esses 2 pontos é considerar o x sendo zero. Então, vamos começar considerando x igual a zero. Se o x é igual a zero, então, onde tem x na expressão, você substitui por zero. Veja, f de zero igual 3, que multiplica 0 menos 2. Então, onde tinha x, substitui por zero. Agora, eu resolvo do lado direito. 3 vezes 0, 0. 0 menos 2, menos 2. Então, 0 menos 2. Eu tenho nada, 0. Tiro 2, vou ficar devendo. Então, por isso, o resultado é menos 2. Então, perceba que quando o x é 0, a função irá passar lá no ponto menos 2. Então, x0
eu tenho que o f de x ou o y é igual a menos 2. Lembre-se de que falar f de x e falar y dá na mesma, tanto faz. Eu tenho um ponto já, eu preciso de outro ponto. Um ponto ele é constituído por duas coordenadas. Então eu já tenho um ponto. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Agora vamos determinar um segundo ponto. Para determinar um segundo ponto, vamos considerar que o y agora seja zero, ou seja, que o f de x já seja zero. Se o f de x é igual a zero, então eu pego a expressão algébrica 3x menos 2 e igualo isso a zero. Veja que é uma equação do primeiro grau. Como que eu resolvo essa equação do primeiro grau? Eu preciso isolar a incógnita x. Então, isolo 3x inicialmente e o menos 2 eu vou passar para o lado direito. Quando ele passar para o lado direito, vai mudar o sinal. Ele vai ficar positivo. Então, 3x igual a 2. Agora, novamente, preciso isolar o x. Perceba que o 3 está multiplicando o x. Se o 3 está multiplicando o x, então esse 3 irá passar dividindo. Sempre a operação inversa. Se estava subtraindo, passa somando. Se está multiplicando, passa dividindo. E vice-versa. Então, assim, eu tenho um outro ponto. Vou chamar de ponto B. Esse ponto B diz que quando o x é 2/3, o y é zero. Então, assim, dado 2 pontos, eu já posso, então, construir a reta. Então, temos aqui a representação, o esboço dessa reta. Quando x é zero, o y é menos 2, então a reta vai passar nesse ponto menos 2. E quando o y é zero, a função vai cortar lá no ponto 2/3. Perceba aí que com 2 pontos eu consigo traçar a reta que representa essa função afim. Um outro conceito importante no estudo de função afim é o conceito de zero e sinal da função afim. O zero de uma função f de x é o valor que nós chamamos de x0, ou simplesmente de x, tal que, substituindo esse valor no lugar do x, a função se iguala a zero. Veja um exemplo. Dada a função f de x igual a 5x menos 10, determine o zero da função, os valores de x para os quais essa função ela é maior do que zero e os valores de x para os quais essa função ela é menor do que o zero. Então vamos à resolução. Primeira coisa que você precisa fazer para determinar o zero da função é igualar essa função, a expressão algébrica da função, a zero. Então, se eu quero o zero da função, iguala a zero. E resolve a equação. Então, menos 10 eu passo para o lado direito com a operação inversa. Se está subtraindo, ele vai passar somando, ou seja, vai passar positivo. O 5, ele está multiplicando o x. Por isso, eu isolo o x e passo o 5 dividindo. 10 dividido por 5 igual a 2. Então, esse é o zero da nossa função. E agora, como que eu determino os intervalos em que os valores de x para os quais a função é maior do que zero e os valores de x para os quais a função ela é menor do que zero? Quando eu falar maior do que zero, você pode associar com positivo, e quando eu falar menor que zero, você pode associar a negativo. Então, para fazer essa análise, você pode traçar uma reta, fixar esse zero da função, e perceba que nós temos uma função crescente. Como que eu sei que a função ela é crescente? Porque o número que multiplica o x, ele é um número positivo. Se o número que multiplica o x é um número positivo, a função ela é crescente. Então, veja, se o coeficiente angular, aquele que multiplica o x é positivo, é maior que zero, a função é crescente. Se esse número que multiplica o x for menor do que zero, for um número negativo, teremos então uma função decrescente. Continue acompanhando comigo no quadro. No nosso caso, o coeficiente angular é positivo, é 5, ele é positivo. Então teremos uma função crescente. O que
que está acima da reta que fizemos inicialmente é positivo. E o que está abaixo é negativo. Por isso, eu concluo que, para valores menores que 2, a função assume valores negativos. Para valores maiores que 2, a função assume valores positivos. E assim, então, falando de conceitos relacionados à função afim, coeficiente angular, coeficiente linear, zero da função, os intervalos na qual, para um determinado x, a função é positiva ou negativa, nós já podemos resolver a segunda situação problema. Acompanhe comigo no quadro. Primeiramente, para esboçar um gráfico com lucro ou prejuízo, é necessário construir a função. Bom, nós já vimos que a função lucro ela é determinada pela diferença entre a receita, a função receita e a função custo. Nós temos que a função receita, isso nós vimos lá na situação problema 1, a função receita é dada por R de x igual a 30x. E a função custo é dada por C de x igual a 9.000 mais 20x. Agora eu preciso calcular a diferença entre essas duas funções. Então, a função lucro ela será dada por 30x, que é a receita, menos a função custo. Como o sinal de menos está fora do parênteses, né, eu estou subtraindo toda a função custo, eu preciso fazer aqui o jogo de sinal. E é importante que você se lembre, sinais iguais, fica positivo. Sinais diferentes, negativo. Então, menos 9.000, menos 20x. Sim, eu posso reescrever. L de x igual a 30x menos 9.000 menos 20x. Agora, eu faço os cálculos com termos semelhantes. O que tem x com o que tem x. Então, 30x menos 20x. Quanto que é 30 menos 20? 30x menos 20x? 10x. E aí o menos 9.000 eu repito. Então, essa é a nossa função lucro. Dada então a função lucro, vamos substituir valores no lugar do x e encontrar o correspondente do lucro. Então, nós podemos substituir por 400, ou seja, venda de 400 bonés. Então, aí no lugar do x, eu vou lá e substituo por 400. Quando eu substituo o x por 400, multiplico por 10 e subtraio 9.000, eu obtenho menos 5.000. Outro valor que eu posso substituir, 600. Quando eu substituo 600 no lugar do x e multiplico por 10 e subtraio 9.000, obtenho menos 3.000. Faço isso com valores, com determinados valores. Esses valores você pode determinar. Como é uma reta, eu poderia até determinar 2 valores. Para 1.000, veja que para 1.000 o valor já dá positivo. Então, quando eu substituo 1.000 no lugar do x e multiplico por 10, terei 10.000. 10.000 menos 9.000, 1.000, um valor positivo. E a partir desse valor eu tenho outros valores positivos. Veja aqui a representação gráfica dessa função lucro. Então, na representação gráfica, eu utilizo o plano cartesiano. Então, no plano cartesiano, nós temos no eixo horizontal a variável x e nós temos no eixo vertical a variável y. No nosso caso, esse y ele vai representar o lucro. O lucro porque está em função de x. E o x é a venda, a quantidade de bonés vendidos. E aí eu relaciono os valores. Então, perceba que para a venda de 800 bonés, tem aqui o correspondente, menos 1.000. Para a venda de 600, tem o correspondente, menos 3.000. Para a venda de 400 bonés, tem o correspondente, menos 5.000. Para a venda de 1.200 bonés, tem o correspondente, 3.000. Então, traço esses pontos, então assumo valores para o x, pode ser valores quaisquer. Claro que nessa situação, não faz sentido considerar valores negativos para a quantidade de bonés vendidos, porque eu não tenho como vender uma quantidade negativa de bonés. Então, feito isso, faço a representação no plano cartesiano.
Outra questão que foi proposta na situação problema 2 é a determinação do zero da função, para que eu consiga verificar a partir de qual valor que eu terei lucro e a partir de qual valor que eu terei em prejuízo. Para pensar nisso, eu preciso determinar o zero da função. Como eu determino mesmo o zero da função, professor? Eu determino o zero da função igualando a função a zero. Então, veja, nós temos aqui a função lucro, 10x menos 9.000. O que eu faço? Igualo a zero. Primeira coisa é igual a zero. Falou em zero da função, igual a zero. Agora, nós resolvemos a equação. É uma equação do primeiro grau. Como que eu resolvo? O menos 9.000 eu vou passar para o lado direito com a operação inversa. Então, o inverso da subtração é a adição. Aí o número fica positivo. E a nova equação é 10x igual a 9.000. O 10 está multiplicando x. Se o 10 está multiplicando x, então esse 10 ele vai passar dividindo. Aqui tem um erro, então preste atenção. Esse 10 ele já passou dividindo. Não faz sentido mantê-lo aqui. Então fica só o x do lado esquerdo. Então x igual a 9.000 dividido por 10. E quanto é 9.000 dividido por 10? 9.000 dividido por 10, que novamente o 10 sendo repetido. 9.000 dividido por 10 é igual a 900. Então, o valor do nosso x é 900. Isso significa que, se você vender uma quantidade maior que 900, nós teremos lucro. Se você vender uma quantidade menor que 900, teremos um prejuízo. Agora, continua acompanhando comigo no quadro, a respeito da questão C que foi proposta. Então, nós temos o lucro para a venda de 800 bonés, o lucro para a venda de 1.000 bonés e o lucro para a venda de 1.200 bonés. O que nós temos que fazer aqui? Nós temos que considerar a lei de formação do lucro. Qual era mesmo? A lei de formação era 10x menos 9.000. Por isso, eu vou substituir no lugar do x. Primeiro, 800. Depois, eu vou substituir por 1.000. E depois, eu vou substituir por 1.200. Feitas as substituições, nós fazemos os cálculos. Lembrando que primeiro se faz as multiplicações. Então, 10 vezes 800 menos 9.000 é igual a menos 1.000. 10 vezes 1.000 menos 9.000 igual a 1.000. 10 vezes 1.200 menos 900 é igual a 3.000. 1.000 mais 1.000, zero. Zerou. Então sobra o quê? 3.000. Então, respondendo lá a questão proposta na letra C da situação problema 2, que era para determinar o lucro do trimestre com aumento da produção dos atuais 600 bonés para 1.200 bonés ao mês, com acréscimo de produção de 200 bonés mensais. Então, o lucro é de R$3.000. E assim, então, nós resolvemos a segunda situação problema e eu convido você agora a acompanhar a terceira situação problema. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Agora acompanhe comigo no quadro a terceira situação problema.
Vocês saíram do prejuízo de quando produziam 600 bonés ao mês e começaram a ganhar dinheiro ao produzir 1.200. Seu sócio ficou tão feliz que vocês aumentaram ainda mais a produção, chegando a 2.400 bonés por mês. Com uma boa margem de lucro, agora é seu sócio quem quer convencê-lo a ampliar o negócio ainda mais, aumentando o espaço físico, indo dos atuais 300 metros quadrados para 750 metros quadrados futuramente. Devido aos equipamentos que estão instalados e o terreno onde o galpão se encontra, o plano é aumentar tanto o comprimento quanto a largura em um valor X, ainda desconhecido. Como seu sócio não entende tanto do assunto, pediu para que você determinasse a medida X que deve ser acrescida e o custo desse investimento, uma vez que se estima o valor de R$ 725,85 por metro quadrado a ser construído. Para facilitar todo o processo, você pode se focar em responder as seguintes perguntas. Que função relaciona a medida X e a área total do galpão, incluindo a atual? E qual função relaciona X com o valor do investimento? Quais os gráficos dessas funções? Qual medida X proporcionará uma área total de 750 metros quadrados? Então perceba que agora nós temos uma nova situação. Essa situação ela envolve também o aumento, a alteração aí de um espaço físico. Então houve uma ampliação nos negócios da empresa referente aos bonés, e aí o empresário resolveu então aumentar também o espaço físico. Nós vamos tratar do aumento do espaço físico, mas também trataremos do investimento. Claro que isso gera um custo. Então, qual a função que irá relacionar esse aumento com o custo, com o investimento necessário para esse aumento? Falaremos agora, nesse terceiro momento, da função quadrática. Já falamos anteriormente a respeito do conceito de função, a respeito do conceito de função afim, que, lembrando, é aquela que é expressa graficamente por meio de uma reta, que tem, por lei de formação, f de x igual a x mais b, a sendo o coeficiente angular, valor variável, b, coeficiente linear, aquele valor fixo. Lembre-se também que eu posso escrever essa lei de formação usando o y. Aí eu teria y igual a x mais b. Mas vamos falar agora da função quadrática. Acompanhe comigo no quadro. Uma função quadrática é aquela cuja lei de formação é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com o a sendo diferente de zero. Lá na função afim, o a tinha que ser diferente de zero. Aqui também o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for igual a zero, eu não terei essa parte elevada ao quadrado. E aí o que me resta é uma função afim. Aí não faz sentido falar-se em função quadrática. A representação gráfica de uma função quadrática é sempre uma curva plana denominada de parábola. Temos aí então a representação de uma parábola. Essa parábola, ela pode tanto ter a concavidade voltada para cima, que é esse exemplo que eu já apresentei, concavidade voltada para cima, como pode ter a concavidade voltada para baixo. Existem essas duas possibilidades. No estudo da função quadrática, alguns elementos se tornam importantes. Um deles, coeficiente de uma função quadrática. Os coeficientes de uma função quadrática. E também as raízes de uma função quadrática. Quando você está estudando função, seja ela de qualquer tipo, uma função afim, uma função quadrática, uma função trigonométrica, exponencial, quando se fala em raízes, nós estamos nos referindo ao valor do x na qual a curva corta o eixo x.
Então, você tem o eixo x, que é aquele eixo horizontal do plano cartesiano. Quando a curva corta esse eixo x, ela corta nos pontos que nós chamamos de raízes. A reta corta o eixo x em apenas um ponto. Então, você tem lá o eixo horizontal. Quando a reta corta esse eixo horizontal, corta em um ponto. Chamamos de raiz. Então, a função afim tem uma raiz. A quadrática pode ter nenhuma, ou seja, pode não cortar o eixo x. Ela pode ter uma raiz, pode passar no eixo x lá em um ponto, ou cortar em 2 pontos. Acompanhe comigo no quadro. Então, o que eu estou falando? Tem, então, o eixo x, o eixo horizontal, e tem o eixo y. Então, a parábola, se ela não corta nenhum ponto no eixo x, ela não tem raízes. Se a parábola corta o eixo x em 2 pontos, então nós dizemos que ela tem 2 raízes. E por fim, se passa em um único ponto, nós dizemos que possui apenas uma raiz. Bom, como que eu determino os coeficientes de uma função quadrática? O coeficiente a é o número que multiplica o x ao quadrado. O coeficiente b é o número que multiplica o x. E o coeficiente c é o número que vai aparecer sozinho. O b e o c eles podem ser iguais a zero. O único coeficiente que não pode ser igual a zero numa função quadrática é o a. Então é importante que você se atente que o a é o número que multiplica o x ao quadrado. O b é o número que multiplica o x. E o c é o número que aparece sozinho. Não se fixe a ordem de a, b e c, não. Mas que o a é quem multiplica o x ao quadrado. O b é quem multiplica o x e o c é o número que aparece sozinho. Continue acompanhando comigo no quadro. Raízes de uma função quadrática. Como que eu determino as raízes? Por meio da fórmula popularmente conhecida como a fórmula de Bhaskara. Eu disse popularmente conhecida porque é um erro histórico chamar de fórmula de Bhaskara. Não foi Bhaskara que idealizou, que construiu essa fórmula. Então, nós chamamos de fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau, que você estudou lá no ensino médio como fórmula de Bhaskara. Essa fórmula consiste em x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Essa fórmula já é mais extensa. Mas, para resolvê-la, é importante, é essencial, que você determine os coeficientes corretamente. Por quê? Porque nós vamos utilizar o coeficiente b, nós vamos utilizar o coeficiente a, o coeficiente c. Então, é importante determinar os coeficientes corretamente. Para isso, vejamos um exemplo. f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 12. Quais são os coeficientes? O a, 1, né? Não tem nada multiplicando x ao quadrado, por isso é 1. O b, menos 8, é o número que multiplica o x. E o c, 12. Determinado, então, os coeficientes, 1, menos 8 e 12, nós substituímos esses valores na fórmula. Vejamos a substituição. No lugar do b, menos 8. Então, onde tem b, você coloca menos 8. Então, x igual menos, que já é da fórmula, menos 8, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado. Quem que é o b? Menos 8. Então, menos 8 ao quadrado. Sempre quando for negativo, é importante colocar entre parênteses para não confundir os sinais. Menos 4, que multiplica a vezes c. Quem que é o a? O a vale 1. Quem que é o c? 12. Tudo isso sobre 2 vezes a. Quem é o a? 1. Então, 2 vezes 1. Continuando, teremos menos menos 8, 8 positivo, jogo de sinal. Mais ou menos raiz quadrada do quê? Menos 8 ao quadrado, 64. Menos 4 vezes 1 vezes 12, menos 48. Tudo isso sobre
2 vezes 1, que é 2. Dentro da raiz agora. 64 menos 48, 16. Então, raiz quadrada de 16. Isso tudo sobre 2. Raiz quadrada de 16, 4. O que é esse mais ou menos nessa conta? O mais ou menos significa que você precisa fazer dois cálculos. Um cálculo com sinal de mais e outro com sinal de menos. Então, 8 mais 4 dividido por 2. 8 mais 4, 12. 12 dividido por 2, 6. 8 menos 4 dividido por 2. 8 menos 4, 4 dividido por 2, 2. Então, essas são as raízes da nossa função quadrática. São os pontos na qual a parábola vai cortar o eixo x. Agora, com esses conhecimentos, vamos resolver a situação problema 3. Acompanhe no quadro. A área de um retângulo ela é obtida multiplicando as medidas de dois lados consecutivos. No caso da área total, a medida 300 metros quadrados ela é obtida multiplicando 20 metros por 15 metros. Ou seja, você tem uma região lá de 20 metros por 15. A área de um retângulo, base vezes altura, que dá os 300 metros quadrados. Para calcular a área futura, multiplicamos 20 mais x por 15 mais x. Por quê? Porque agora nós aumentamos em x o comprimento e em x a largura. Por isso que agora 20 mais x vezes 15 mais x. Logo, a função que relaciona a medida x em metros e a área futura em metros quadrados é determinado por essa multiplicação. 20 mais x vezes 15 mais x. 20 vezes 15, preciso fazer distributiva aqui. Todos da esquerda precisam multiplicar todos da direita. Vezes 20 vezes x. X vezes 15 e o x vezes o próprio x. 20 vezes 15 igual a 300. 15x mais 20x, 35x, e x vezes x, x ao quadrado. Então, a função investimento, I de x, ela é obtida multiplicando 725,85, valor do metro quadrado, pela área que será acrescida. Então, perceba que a x é a área que a lei de formação que nós acabamos de descobrir. Eu preciso subtrair 300. Por quê? Preciso subtrair 300. Porque essa é a área anterior. Ela não vai ser multiplicada por 725,85, que é o valor do investimento. Então, teremos x ao quadrado mais 35x mais 300, que é a lei de formação da área, menos a área anterior, eu vou tirar a área anterior, vezes o valor do investimento por metro quadrado. 300 menos 300, zerou. Então, sobra x ao quadrado mais 35x, multiplicando 725,85. 725,85 vezes x ao quadrado, 725,85, x ao quadrado. 35x vezes 725,85, 25.404,75x. Agora nós podemos fazer o esboço dos gráficos, tanto da lei de formação da área, quanto da lei de formação do investimento. E aí, como nós fizemos anteriormente, nós assumimos valores. Para o x, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Substituo esses valores tanto na lei de formação da área, quanto na lei de formação do investimento. Fazendo as substituições e representando graficamente, teremos então uma reta para o primeiro caso e uma parábola para a função investimento. Então, assim nós construímos e fizemos o esboço dos dois casos. Agora, qual é o valor do x para que eu tenha uma área igual a 750 metros quadrados? Então, eu tomo a lei de formação da área, igualo a 750 e resolvo. Passo 750 para o lado esquerdo, estava positivo, fica negativo, igualo a zero.
Por que que eu faço isso? Porque fazendo isso eu terei uma equação do segundo grau, uma equação que eu posso utilizar a fórmula de Bhaskara. 300 menos 750 menos 450 e assim eu tenho a equação quadrática. Vamos em busca dos valores de x. Olha lá a fórmula de Bhaskara. Quem é o A, quem é o B e quem é o C? O A é o que multiplica o x ao quadrado. Então, nosso A igual a 1. O B é o que multiplica o x, 35. E o C é o número que aparece sozinho, menos 450. Então, vamos substituir esses valores na fórmula de Bhaskara. Então, A igual a 1, B igual a 35 e C igual a menos 450. Substituindo, perceba que no lugar do B, 35. Então, onde tem B, substituímos por 35. Onde tem A, substituímos por 1. E onde tem C, substituímos por menos 450. O próximo passo é fazer as multiplicações, elevar os valores ao quadrado. Então, 35 ao quadrado. Podemos fazer também menos 4 vezes 1 vezes menos 450. E também 2 vezes 1. Teremos, então, que 35 ao quadrado, 1.225, menos 4 vezes 1 vezes menos 450, 1.800, e 2 vezes 1, 2. Veja que o resto permanece. (1.225) mais 1.800, depois extraindo a raiz quadrada, veja, no slide anterior. Então, raiz quadrada de 1.225 mais 1.800. Então, calculando a raiz quadrada dessa soma, obteremos o valor de 55. O resto repetimos. Menos 35 mais o menos 55 sobre 2. E agora, o que eu faço? Faço duas contas. Uma com sinal de mais e uma com sinal de menos. Com sinal de mais, menos 35 mais 55, dividido por 2. Menos 35 mais 55 é 20. Se você deve 35 e tem 55, então te resta 20. 20 dividido por 2, 10. Você deve 35 e você deve 55, então você deve 90, menos 90. Dividido por 2, menos 45. Esse menos 45 é uma resposta que não deve ser considerada. Por quê? Porque nós estamos tratando de comprimento e não existe comprimento negativo. Então, não faz sentido falar em um aumento de menos 45 metros no comprimento e na largura. Então, assumimos apenas como resposta x igual a 10. E assim nós resolvemos a terceira situação problema e eu convido você agora a acompanhar a quarta situação problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Agora acompanhe comigo no quadro a quarta situação problema. Seu sócio quer agora recuperar parte do investimento aumentando o preço de venda dos bonés. Atualmente são produzidos e comercializados 2.400 bonés por mês, vendidos por R$ 30 cada. Para que tudo ocorra de modo planejado, ele se adiantou e fez uma pesquisa junto aos consumidores, estimando que para cada X reais acrescidos no preço de cada boné, são vendidas 2.400 menos 60x unidades por mês. Qual deve ser o preço de cada boné
para que a receita seja a maior possível. Então, qual deve ser o preço de cada boné para que a receita seja a maior possível? Neste quarto momento, nós trataremos ainda do estudo da função quadrática. Já falamos lá da definição da função quadrática, como determinar os coeficientes, como determinar as raízes. Agora nós vamos falar de dois elementos importantes, o máximo e o mínimo de uma função quadrática. Acompanhe comigo no quadro. Seja f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, uma função quadrática. Se o a for maior do que zero, ou seja, se o a for um número positivo, o gráfico tem concavidade voltada para cima. E o vértice é o seu ponto mais baixo. Então perceba que quando a concavidade é voltada para cima, existe um ponto que ele é menor que todos os outros. Nós chamamos esse ponto de ponto de mínimo. Podemos chamar também de vértice. Quando o a for menor do que zero, ou seja, for um número negativo, o gráfico terá concavidade voltada para baixo. E o vértice é seu ponto mais alto. Se a concavidade é voltada para baixo, existe um ponto que é maior que todos os outros. E a esse ponto nós chamaremos de ponto de máximo. Então temos o ponto de máximo e temos o ponto de mínimo. Veja um exemplo. Dada a função f de x igual a x ao quadrado mais 6x mais 5, faça o estudo dos sinais e determine se f possui um valor máximo ou um mínimo e especifique esse valor. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que observar o valor do a. Quem é o a? É quem multiplica x ao quadrado. Esse a é igual a 1. 1 é um número positivo, ele é maior do que zero. Logo, a concavidade será voltada para cima e teremos um ponto de mínimo. Agora, como que eu determino esse ponto de mínimo? Para determinar o ponto de mínimo, x do vértice, no caso, nós vamos utilizar a seguinte fórmula. X do vértice igual a menos b sobre 2a. Por isso a importância de determinar os coeficientes, determinar corretamente os coeficientes. Vamos lá, então o a é igual a 1, é o que multiplica o x ao quadrado. O b, ele é igual a 6, é quem multiplica o x. E o seu número que aparece sozinho. Quem aparece sozinho? O 5. Então vamos substituir. No lugar do b, 6. Então menos 6 sobre 2 vezes o a, que é igual a 1. 2 vezes 1, 2. Então menos 6 sobre 2. Menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. Então, esse é o x do vértice. Encontrando o x do vértice, você pode determinar o y do vértice, o seu correspondente. O y do vértice eu posso determinar substituindo no lugar do x, da lei de formação, o menos 3. Então, teremos menos 3 ao quadrado mais 6 que multiplica menos 3 mais o 5. Menos 3 ao quadrado é igual a 9. 6 vezes menos 3, menos 18, mais 5. 9 menos 18, menos 9. Menos 9 mais 5 é igual a menos 4. Então, o par ordenado que leva ao ponto de mínimo é o par ordenado composto pelo menos 3 para o x e o menos 4 para o y. Veja a representação gráfica. Então, nós temos aí a parábola, o esboço dessa função quadrática. E o vértice, o ponto de mínimo, ele é formado pelo menos 3 no x e o menos 4 no y. Então, esse é o par ordenado que nos leva ao ponto de mínimo.
Então, falamos a respeito do ponto de mínimo e ponto de máximo de uma função quadrática. Então, perceba que se o A for um número positivo, a concavidade é voltada para cima e teremos um ponto de mínimo. Se o A for negativo, a concavidade é voltada para baixo, assim teremos um ponto de máximo, um ponto que é maior do que todos os outros. E como que eu determino quais são esses pontos? X do vértice menos B sobre 2A. Achou esse valor? Volta lá na lei de formação, substitui no lugar do x e acha o correspondente no y. Assim, nós já podemos resolver a quarta situação problema. Acompanhe no quadro. Considere que o preço do boné, que atualmente é de R$30, seja acrescido em x reais. O novo preço será 30 mais x. Com o boné nessa faixa de preço, são vendidas 2.400 menos 60x unidades. Isso já foi dado, já foi especificado lá no enunciado da situação problema 4. Lembre-se de que a função receita ela é obtida multiplicando a quantidade vendida pelo preço. Então, nós temos aqui a expressão que determina a quantidade de unidades vendidas para essa faixa de preço. E nós temos a expressão do novo preço, que é 30 mais x. Então, nós temos que multiplicar esse novo preço pela expressão que determina a quantidade de unidades vendidas. É como se eu estivesse multiplicando o preço pelas unidades vendidas, para obter a receita. E como que eu faço essa multiplicação? Então, todos os termos à esquerda devem multiplicar todos os termos da direita. Por isso que 2.400 menos 60x irá multiplicar o 30. Por isso que o 2.400 menos 60x irá multiplicar o x. Fizemos, então, essa separação. Agora vamos à multiplicação. 2.400 vezes 30, menos 60x vezes 30. 2.400 vezes x, menos 60x vezes x. Obteremos 2.400 vezes 30, 72.000. Menos 60x vezes 30, menos 1.800x. 2.400 vezes x, 2.400x. Perceba que aqui faltou um x. Então, 2.400x. Menos 60x vezes x, menos 60x ao quadrado. Portanto, a função receita, ela será dada por menos 60x ao quadrado, isso permaneceu, mais 60x. Da onde que saiu o 60x? Saiu da soma 1.800x mais 2.400x. Lembre-se, eu sempre opero com os termos semelhantes. O que tem x com o que tem x. O que tem x ao quadrado com o que tem x ao quadrado. O que está sozinho com o que está sozinho. Por isso que o 72.000 repetiu. Não tinha outro termo sozinho para operar com ele. Como o A ele é negativo, é um número menor do que zero, concluímos que a função possui um valor máximo. Por quê? Porque a concavidade vai ser voltada para baixo e aí o ponto será de máximo. E como que eu calculo? Como que eu determino o x desse vértice? Novamente, menos x do vértice igual a menos b sobre 2a. No lugar do b, substituo por 600. No lugar do a, por 60. Então, A, B e o C. 2 vezes menos 60, menos 120. Menos 600, repetir. Menos 600 dividido por menos 120, igual a 5. O jogo de sinal você faz na multiplicação ou na divisão. Portanto, o novo valor do boné será de R$ 35. E assim, então, nós resolvemos a quarta situação problema e eu convido você agora a novas situações.
E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Acompanhe comigo no quadro uma nova situação. O lucro de uma empresa na venda de determinado produto é dado pela função L de Z igual menos 4Z ao quadrado mais 100Z menos 80, onde Z representa o número de produtos vendidos e L de Z é o lucro em reais. Determine a quantidade de produtos que deve ser vendida para se obter o lucro máximo. Perceba que agora eu não estou utilizando X nem F de X. Eu utilizei Z e L de Z. Para lembrar que você pode utilizar qualquer letra para representar essas variáveis. Continue acompanhando comigo no quadro. Então vamos à resolução. Então nós temos que a lei de formação que relaciona a quantidade de produtos vendidos com o lucro é L de Z igual menos 4Z ao quadrado mais 100Z menos 80. Preciso determinar a quantidade de produtos que deve ser vendida para se obter o lucro máximo. Então, eu não quero, no primeiro momento, o lucro máximo. Eu quero a quantidade de produtos que deve ser vendida para que isso ocorra. Então, eu preciso do Z do vértice. E como é que eu calculo? Menos B sobre 2A. Quem é o B da nossa função? O B é o 100. É o que multiplica o Z. Então, menos 100 sobre 2A. Quem é o A? É o que multiplica o Z ao quadrado. Menos 4. Então, teremos menos 100 sobre menos 8. 2 vezes menos 4, menos 8. Menos 100 dividido por menos 8, 12,5. Então, essa é a quantidade de produtos que deve ser vendida para se obter o lucro máximo. É claro que você precisa interpretar a resposta. Se eu estou tratando de um produto que não é divisível, por exemplo, a venda de um boné, não tem um meio boné. Então, eu arredondo para 13. Então, tem que ser vendido 13 bonés. Mas, se for produtos que é possível de serem divisíveis, então, a resposta seria o próprio 12,5. Se eu quero saber qual é esse lucro, então, eu substituo na função, na nossa lei de formação, L de Z, eu substituo o Z por 12,5. Então, fica menos 4 vezes 12,5 ao quadrado, mais 100, que multiplica 12,5, menos 80. 12,5 ao quadrado, 156,25. Isso vezes menos 4, menos 625. 100 vezes 12,5, 1.250. E o menos 80 eu vou repetir. Menos 625 mais 1.250 menos 80 nos dá o valor de 545. Então, esse é o lucro máximo. Resolvido, então, essa nova situação, eu convido você agora a encaminhar as suas dúvidas, os seus questionamentos a respeito dos conceitos que foram tratados ao longo da nossa aula. Então, momento, logo eu retorno.
Bom, então vamos responder os questionamentos enviados. Um dos questionamentos é a respeito do que acontece quando não existe raiz quadrada. Como você acha o zero? Bom, se você está lá tentando encontrar o zero da equação do segundo grau, você iguala a equação do segundo grau a zero, aplica a fórmula de Bhaskara, o valor do delta, né, aquele valor dentro da raiz, será negativo. Se o valor dentro da raiz for negativo, lá na fórmula de Bhaskara, então não tem raiz real. Então não existe, não tem o que fazer. A parábola ela não vai tocar o eixo x, simplesmente isso. Então, se o valor dentro da raiz for negativo, não existe zero. Não tem como determinar esse zero. O zero da função não existe. Ou seja, a parábola não irá cortar o eixo x. Um outro questionamento foi a respeito do x e do y do plano cartesiano. O x é o que nós chamamos de variável independente. Ele sempre será localizado na horizontal. E o y é o eixo vertical do nosso plano cartesiano, a nossa variável dependente. Então você tem lá a lei de formação de uma função. Quando você atribui valores para o x, então esses valores que você atribui devem ser representados na horizontal. O resultado obtido após as substituições, né, o resultado que você encontra, deve ser marcado, deve ser localizado no eixo y, no eixo vertical. Agora acompanhe comigo no quadro um outro questionamento. O outro questionamento foi a respeito do valor 25.404,75x. Da onde saiu esse valor? Então, esse valor ele foi determinado a partir da multiplicação de 35x por 725,85. E por que eu tirei o 300? Por que eu fiz a área menos 300? Porque nós tínhamos a área inicial do galpão e houve um aumento nessa área, tanto no comprimento quanto na largura. O investimento, o que o empresário irá pagar pelo investimento, não é da área inicial, é apenas da área do aumento, né, do acréscimo nessa área. Então, por isso que nós tomamos a lei de formação da área, que é toda a área, e subtraímos 300. Nós tiramos a área inicial de 300 metros quadrados. Porque eu não vou investir, não tem investimento nessa área, não vai ter um acréscimo aí. Eu vou pagar apenas pelo acréscimo, por isso eu tenho que tirar o 300, que é a área inicial. E novamente, depois que você tira esses 300, então zera essa parte, sobra x ao quadrado mais 35x, que deve ser multiplicado pelo valor do investimento do metro quadrado. Então, x ao quadrado vezes 725,85, 725,85x ao quadrado, e 35x vezes 725,85, 25.404,75x. E assim, então, nós respondi as perguntas que foram encaminhadas. Agradeço a sua participação ao longo dessa primeira aula. Espero que você, então, estude e reforce, por meio dos materiais disponíveis a você, os conceitos que foram tratados. Então, conceito de função, função afim, que é representado por uma reta, lei de formação, f de x igual a x mais b, a função quadrática, uma parábola que pode ter concavidade para cima ou para baixo. É importante que você se lembre de determinar os zeros dessa função, se existir, e também os pontos de máximo e os pontos de mínimo, que dependem do valor do a. Se o a for positivo, aquele número que multiplica o x ao quadrado for positivo, concavidade para cima, ponto de mínimo. A negativo, concavidade para baixo, ponto de máximo. E é isso. Agradeço e até a próxima. Seja bem-vindo de volta! Chegamos ao fim da unidade 1 de Matemática Instrumental. Nessa unidade, você conheceu a função afim e a função quadrática. Vamos relembrar? Você aprendeu que função é uma relação matemática que associa uma variável independente a outra dependente, como quando abastecemos o carro ou fazemos compras no supermercado. O valor a ser pago está em função da quantidade que é abastecida ou comprada. Recordou os conceitos de conjunto, elemento e pertinência.
Você compreendeu como é constituído um produto cartesiano e que plano cartesiano é um sistema de referências formado por duas retas numéricas, uma horizontal e outra vertical, que se cruzam em um determinado ponto. Você conheceu a função afim e conferiu que ela é representada da seguinte forma: f de x é igual a ax mais b, e que a e b são números reais. Você viu que esse tipo de função é utilizado, por exemplo, em um taxímetro. Em seguida, você descobriu que o gráfico de uma função afim é uma reta. Você estudou também sobre a função quadrática e conferiu que ela é representada da seguinte forma: f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Você viu que, nesse caso, a, b e c são números reais. Além disso, conheceu a representação gráfica de uma função quadrática, uma parábola. Você descobriu que numa função do tipo f de x é igual a ax mais b, o coeficiente a é chamado de coeficiente angular. Já o coeficiente b é denominado de coeficiente linear. Por fim, entendeu o conceito de uma função constante, os zeros da função quadrática, vértices, concavidades e extremos e aprendeu a analisar o sinal de uma função. Conforme proposto na situação geradora de aprendizagem dessa unidade, você, como dono de uma fábrica de bonés, buscou utilizar funções e gráficos matemáticos para melhor administrar sua empresa e maximizar seus lucros. Na SP1, você teve que pensar sobre como agilizar os cálculos das receitas para diversas quantidades de bonés comercializados, utilizando uma planilha, e descobrir se a partir das vendas de determinadas quantidades de bonés, a empresa obteve lucro ou prejuízo. Nessa SP, você compreendeu as relações e funções como subconjuntos de um produto cartesiano, identificou o domínio e a imagem de uma função, além de ter aprendido a representá-la por meio de um gráfico, pensando no uso das funções em problemas práticos. Já na SP2, você precisou montar uma apresentação para convencer seu sócio a aumentar os investimentos na fábrica e expandir o negócio por meio de um estudo sobre as finanças da empresa. Para motivá-lo a embarcar na empreitada, você viu que um gráfico que mostrasse os possíveis lucros seria a forma mais eficiente. Para convencê-lo, você aprendeu a construir funções que expliquem fenômenos práticos e a usar essas funções para resolver problemas, utilizando tanto a abordagem algébrica quanto a gráfica. Em seguida, na SP3, foi a vez do seu sócio tentar convencê-lo a ampliar o negócio ainda mais com o aumento do espaço físico da fábrica. Como ele mesmo não entende muito do assunto, pediu para que você determinasse a medida que deveria ser acrescida e o custo desse investimento. Assim, você descobriu como estruturar funções quadráticas para a resolução de problemas práticos e como utilizar a análise gráfica para a compreensão de problemas. Finalmente, na SP4, você viu que, devido à ampliação da empresa, seu sócio quer agora recuperar parte do investimento, aumentando o preço de venda dos bonés. Tendo como objetivo a maior receita possível, seu desafio foi determinar qual deveria ser o preço de cada boné. Durante esta SP, você entendeu como aplicar os conceitos de máximo, mínimo e a análise do sinal da função quadrática aos problemas do dia a dia. E os conhecimentos recém-adquiridos não têm sua aplicação limitada às situações que você acabou de ver. Pelo contrário, aposto que você agora é capaz de aplicar o que sabe sobre função afim e função quadrática em novos e diversos contextos. Por exemplo, imagine que determinada loja vende cada unidade de um produto por R$20 e promete que, se o comprador adquirir 50 unidades ou mais, ganha 10% de desconto. Nesse caso, qual é a função que relaciona a quantidade comprada com o valor a ser pago? E qual o valor a ser desembolsado na compra de 82 unidades? E aí, o que acha? Veja esse outro caso. Um experimento de física consiste em lançar dois projéteis, A e B, distantes 70 metros um do outro. Cada um deles descreve uma trajetória. Os dois irão se chocar a 2 metros de altura no ponto C, a uma distância horizontal x do ponto de partida de A. A questão é: a qual distância do ponto de partida do projétil A
vai ocorrer esse choque. Antes de finalizarmos, eu tenho 2 dicas de livros muito bons, a partir dos quais você pode aprofundar seu aprendizado. O primeiro chama